O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou, então, 10 dos seus empregados. Entregou 10 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada através dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também um governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo, e que recebo o que não dei, e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu o tiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até o mesmo que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. É bom servir. É bom obedecer o Rei, o que Deus quer. Nós somos dele. Será que nós somos de Jesus Cristo? A serviço de nosso Senhor Jesus Cristo? É possível que todos nós sejamos servos de Deus. É possível. Depende do relacionamento nosso com Deus. Nós somos dele. Como está nosso relacionamento com Jesus Cristo? Nós podemos ser instrumentos de Deus e fazer muitos serviços. Muitos serviços. Agora, existe o que se chama oportunidades perdidas. Que
oportunidades que nós poderíamos evangelizar, produzir muitos bons frutos e não fazemos. Então nós não somos bons servos, boas servos, não. O servo de Deus deve ser santo, tem que ser santo. E sendo santo, está sintonizado com Deus, e Deus manda ordens, dá ordens para todos os servos. Relacionamento, porque Deus habita dentro de nós. Ele está no meio de nós, Deus habita dentro de nós. Ele fala conosco e Ele quer que nós evangelizamos, por exemplo, falamos, testemunhamos das maravilhas de Deus para as outras pessoas. Então, Jesus não está aqui, como nós estamos aqui, mas nós estamos. E nós temos que espalhar a boa notícia. Jesus disse: eu vos escolhi, a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. É muito importante. Muito importante que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, porque Ele nos mandou para evangelizar. O Espírito Santo animando cada um de nós. E falamos que Deus é nosso Pai, nos ama, e como importante a nossa filiação divina. Servos e servas de Deus. É importante ter um Pai, Deus Pai, que nos criou, que criou todo o universo com o seu Filho, o Espírito Santo, e nós ficamos aqui louvando e adorando e servindo o nosso Deus. Temos que ser líderes na boa notícia, falando de Deus. Os mártires, os jesuítas, lá no Paraguai, estavam evangelizando os indígenas. São Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues, João del Castillo, e foram martirizados. Mas eles estavam servindo, evangelizando e protegendo os indígenas, porque os espanhóis e os portugueses estavam querendo fazer escravos de todos eles. Mais uma vez, todos nós, servos de Deus. Servos de Deus. E com toda a pureza de intenção nós queremos servir. Qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa. Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus serve. Imagine o serviço que Jesus faz todos os dias, entrando aqui, presença de Jesus no altar. Jesus que vem nos alimentar todos os dias aqui. E como é importante que nós também alimentemos com boas notícias as outras pessoas. Pelos frutos conhecereis. Jesus fala em Mateus 7,15: guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos de cada um de nós? Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos de abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má, maus frutos.
Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortado. Pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo agindo em nós faz um efeito enorme, muito bem. O Espírito Santo agindo em nós põe caridade, põe um amor, sim. O Divino Espírito Santo, Deus amor, nos dá alegria, nos dá paz. Nós conseguimos ter paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. O Espírito Santo agindo em nós faz maravilhas. É uma força espiritual, uma força divina, Deus, Espírito Santo agindo em nós. Assim nós conseguimos evangelizar. Sim. Falar de Deus para as outras pessoas, muito, muito importante. Mais uma vez, o que Jesus quer de cada um de nós? Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós sejamos adoradores. Adorando Deus, clamando Deus, escutando Deus. Ele fala conosco e nos usa como seus servos. E aqueles jesuítas missionários de Paraguai estavam querendo anunciar a boa notícia para aqueles indígenas e perder na sua vida. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque Paraguai passou a ser durante muito tempo um país católico. Louvado seja Deus. E você? Você aceita ser servo, serva de Deus? Jesus falou para os seus apóstolos, em Marcos 10, 42, Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis o que são considerados chefes de nações, dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre eles. Entre vós, não vos seja assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Obrigado, Jesus, servo, que fez o serviço da salvação para todos nós. Obrigado, Jesus. Dai-nos a graça de querer servir cada vez mais. Obrigado, Senhor.